Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no quarto domingo do tempo da Quaresma, caminhando para a Semana Santa e para a Páscoa do Senhor. Estamos no domingo letare, domingo da alegria. Estamos próximos justamente de celebrar a Páscoa do Senhor. Esse convite à conversão, à penitência, à oração, ao jejum, à abstinência, que é o tempo da Quaresma, com uma boa confissão, com via sacra, enfim, com todas as atividades da piedade quaresmal, além de refletirmos sobre a campanha da fraternidade. Esse final de semana, nós celebramos o dia de São José no sábado, dia 18, e não dia 19, porque justamente o domingo da Quaresma prevalece sobre a festa de São José, que nesse ano é antecipada para o dia 18. E, ao mesmo tempo, nesse dia 19, que é o domingo letare, nós recordamos os 10 anos do início do pontificado do Papa Francisco, que celebrou, no último dia 13, segunda-feira, 10 anos da sua eleição a sumo pontífice. E nós somos chamados a interceder e a rezar, pedindo a Deus por ele, pela sua vida, sua saúde, e para que continue levando adiante a missão que Deus colocou sobre os seus ombros, ser sinal visível da unidade da Igreja, no meio de tantas situações atuais, continue iluminando toda a sua vida, levando a servir com generosidade a Igreja, ao povo de Deus, e ser um sinal também para o mundo todo. Nós, meus irmãos e irmãs, estamos em plena campanha da fraternidade. A campanha tem justamente um olhar sobre a palavra de Deus, ver a realidade de acordo com a nossa vida e as realidades como são. E é claro, o ver sempre é muito relativo, porque as coisas mudam com muita facilidade, mas permanece aquilo que é essencial. E, ao mesmo tempo, temos o agir, o como fazer. Nesse ano, o agir da campanha é muito lento, é muito intenso, né? Temos muitas ideias, né? E claro que não é possível a gente passar aqui tudo aquilo que o agir, né, sugere, né, com toda a sua intensidade, né? São páginas e mais páginas que supõem justamente várias atividades. Mas começa dizendo no agir o seguinte: agir para transformar a realidade da fome. E começa dizendo assim: a fome nos desafia e desinstala. É preciso agir. Não é possível ficar parados diante do grito da realidade brasileira e do mandamento de Jesus. É a dimensão social da fé que exige de nós engajamento na busca de soluções eficazes para o drama da fome. A realidade da fome chega ao coração do bom pastor e ele mobiliza os seus discípulos missionários para uma ação pontual que resolva aquele problema, não a partir da lógica do dinheiro ou da indiferença, mas a partir da lógica de Jesus e do seu Evangelho. E diz ainda, esta lógica que motiva a nossa Quaresma, que faz com que nos dediquemos ainda mais à frequente celebração da Eucaristia, à escuta atenta da palavra e aos exercícios de oração, do jejum e da esmola. Oração, jejum e esmola, que já foram anunciados na quarta-feira de cinzas. Todas essas experiências nos recordam que o pão não é meu, o pão é nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. É nosso quando celebramos eucaristicamente, quando dele nos alimentamos na leitura orante da palavra de Deus, na Lectio Divina. É nosso quando rezamos como Jesus nos ensinou e, ao mesmo tempo, quando nos renunciamos no jejum para partilhá-lo na esmola. Aquilo que nós jejuamos, nós vamos depois partilhar no Domingo de Ramos para servir a tantas iniciativas para ajudar a quem passa necessidade. O motor do nosso agir não é outro senão a mística do seguimento de Jesus, no qual a solidariedade nasce da espiritualidade, do encontro verdadeiro e transformador com o Deus do reino, Pai Nosso, e com o reino de Deus. E assim vai, meus irmãos e irmãs, podemos justamente, chegando já quase ao final do tempo da campanha da fraternidade, pedir realmente que nós continuemos preocupados uns com os outros e partilhando uns com os outros, como bem é bem do nosso típico
nosso ser brasileiro, e nós sabemos que nós partilhamos e não deixamos que as coisas piorem, graças à partilha que o brasileiro faz, e muito bem. Porém, precisamos incrementar ainda muito mais, ao mesmo tempo que exigimos das pessoas que são responsáveis que haja emprego para todos, habitação, casa, alimento, enfim, pão em todas as mesas. Cabe justamente a quem tem essa responsabilidade fazê-lo de maneira digna e com responsabilidade, de maneira definitiva. Mas nós, meus irmãos e irmãs, continuamos o tempo da Quaresma, agora com o quarto domingo, falando da iluminação. Estamos caminhando para renovar a nossa vida batismal na Vigília Pascal. E esse ano A traz a liturgia bem própria da questão batismal. E a leitura de hoje fala do cego de nascença. Não há como não ligar a questão da iluminação batismal. Aquele que é batizado é iluminado, passa a enxergar conforme o plano de Deus. E aqui as leituras desse ano são bastante longas, tem tanta versão, por isso tem a versão breve também, mas em podendo, nós somos chamados a ler a leitura completa, para que a palavra seja proclamada e nós possamos acolhê-la. Viu um cego de nascença e aí pergunta, quem pecou? Como se o fato de nascer cego fosse pecado de alguém, ele ou seus pais. Não é? Eles respondem, nem ele nem seus pais, mas porque aparecem as obras de Deus. Né? Então Jesus, com a saliva, fez lama, colocou nos olhos do cego e disse, vai lavar-te na piscina de Siloé, quer dizer, enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam, ué, é aquele que ficava pedindo esmola? E sim, é ele. E aí começaram a discutir quem era, se era ele, se era alguém parecido com ele. E, enfim, toda uma discussão, não queria aceitar que era cego, que tinha começado a enxergar. Não é? Perguntaram, como é que aconteceu isso? Então, jogou lama nos olhos, eu fui me lavar e voltei enxergando. Né? E aí justamente perguntaram de novo, várias vezes os fariseus foram perguntar, e perguntaram quem é que fez isso, né? Ou seja, quem que faz isso, ele já fez em pleno dia de sábado, que era proibido fazer qualquer coisa no dia de sábado, né? E ele perguntou, quem te fez é o quê? Um profeta, respondeu o cego, né? Foram perguntar aos seus pais, esse filho de vocês mesmo, e nasceu cego, como é que agora está enxergando? E os pais responderam, sim, que é nosso filho, é verdade. Que nasceu cego, é verdade. Que ele está enxergando, não sabemos por quê, não sei. Pergunta para ele, né? Ou seja, e aí a ameaça de ser expulso da comunidade por ter acontecido isso, né? Então ele é maior de idade, interrogai a ele, né? Perguntaram novamente, né? E aí chamaram quem tinha feito de pecador, etc. E aí justamente vai responder, ele se encontra com Jesus, né? Ele fala, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Cristo, no Filho do Homem, tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Eu vim, diz Jesus, a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem o tornem cegos. Né? E aí os fariseus reclamam, você está dizendo que nós somos cegos? Cristo responde, se fosse cego não teria culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Portanto, meus irmãos e irmãs, a leitura bastante longa do cego de nascença, quer lembrar para nós que Jesus Cristo é aquele que coloca para nós a nossa realidade com a lama nos olhos, mas também a saliva, lembrando também esse sopro de Deus, né, que vem para abrir os nossos olhos. Lembramos que há outros momentos também que acontece isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O próprio Paulo, quando caiu no caminho de Damasco, ficou cego. Só quando foi batizado que abriu os seus olhos, começou a enxergar. Vemos justamente que tem a clara conotação batismal. Ou seja, o encontro com Jesus Cristo faz com que nós enxerguemos. O batismo é uma iluminação na nossa vida. Ilumina a nossa existência, faz compreender e aceitar Cristo como Senhor. E é claro que a discussão toda que é colocada ali nesse Evangelho
nos mostra a dificuldade de crer. Por aqueles que não querem crer, Jesus passa pelo mundo fazendo bem. E Ele realmente é a luz do mundo e que ilumina todo homem que vem a esse mundo. E que o cristão é aquele que passa a enxergar a sociedade, o mundo, a história com os olhos de Deus. Deixa de ser cego para poder enxergar a vida. Não basta apenas enxergar fisicamente. Vemos muitas vezes, mesmo que tenham boa vista, boa visão, nem sempre enxergam com os olhos de Deus os acontecimentos. E aí está, meus irmãos e irmãs, o grande desafio nosso, poder ver o mundo conforme os olhos de Cristo. Ver o mundo com os olhos de Deus. É a diferença que faz com que nós enxerguemos de modo diferente o mundo. Mas a liturgia desse domingo letare, domingo da alegria, já nos aproximando da Páscoa do Senhor, aparece justamente aqui na carta de São Paulo aos Efésios, a segunda leitura, que esclarece tudo isso. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Ou seja, no passado estávamos na escuridão, agora somos iluminados. Como consequência, diz Paulo, vivei como filhos da luz. E o fruto da luz se chama bondade, justiça, verdade. Não é? Ou seja, lembra que aquele que é iluminado vive assim. Por isso que se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá. Desperta tu que dormes, saia da escuridão e a luz brilha sobre a tua vida. É bem isso que nós somos chamados nessa quaresma, aproximando-nos da Páscoa do Senhor, a vivenciar, a sair do torpor do sono, da escuridão de nossas vidas, para, com a graça de Deus, enxergarmos as coisas de Deus, crermos em Jesus Cristo, deixamos a luz dele brilhar em nossa vida. E assim fomos escolhidos, não porque nós mereçamos, porque assim nos escolheu. No livro de Samuel, a leitura primeira lembra isso, a escolha de Davi. O Senhor não escolheu a nenhum deles, dos seus irmãos. Resta o mais novo, que estava apacentando as ovelhas. Manda buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos, formosa aparência. O Senhor disse, levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É Deus que escolhe, meus irmãos e irmãs, dentre tantos, a cada um de nós, para sermos seus filhos, para sermos iluminados, para caminharmos no Senhor. Que a nossa caminhada para a Páscoa nos encontre disponíveis a isso. Peçamos esse dom de enxergar, ao renovarmos as promessas batismais, peçamos o dom de enxergar com os olhos de Deus os acontecimentos. Somente vendo essas questões da fome, da miséria, mas também deve ter a nossa vida de conversão. Uma sociedade bastante cheia de tantas divisões, tantas polarizações. Nós somos chamados a testemunhar que em Cristo nós cremos, Ele é a nossa vida e por Ele que nós vivemos. E a nossa opção é por Ele, nossa única opção, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos faz ir ao encontro de todos, para dizer a todos quanto Deus ama a todos e quer que todos se salvem. Cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a nossa grande missão. E que, ao mesmo tempo, enquanto nós caminhamos para a Páscoa, para renovar e revivar o grande dom de Deus da nossa vida batismal, precisamos que nós também enxerguemos os acontecimentos à luz da fé. No meio de tantas interpretações, tantas mentiras, tantas situações que nós temos ao redor, que nós, crendo em Jesus Cristo, deixemos-nos iluminar a nossa vida e a nossa história. E olhemos como Deus nos ama, está presente em nossa história e em nossa vida e nos conduz. Que o domingo letare nos encontre realmente alegres no Senhor, ao nos aproximarmos da Páscoa do Senhor, nos compromete ainda mais em todas as realidades de conversão da nossa vida, também na conversão social com relação à questão da fome no mundo, da fome em nosso país, em nossa cidade, em nossa comunidade, e que como consequência nos abra os olhos para encontrarmos aquele que é a nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, e o testemunharmos e anunciarmos aos irmãos e irmãs.
Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.